Oi, gente, tudo bem? Olha só, como eu prometi, né? Depois da live eu já deixo um vídeo pronto para vocês, um vídeo resumo do que foi o assunto tratado, de como foi, para quem perdeu, para quem não pôde participar, porque a minha intenção é que o maior número de pessoas possível possa acompanhar esse processo que é o método C2T, que é comunicar, conectar e transformar. Por que isso? Porque é um processo de retomada dos diálogos, das conexões humanas, do desenvolvimento humano, do respeito ao próximo, da reciprocidade. São coisas que eu perdi ao longo do tempo e que hoje, ao resgatar, eu quero que as pessoas tenham isso também. E aí eu aliei a minha técnica, né, todo o meu conhecimento técnico ao longo de inúmeros cursos e formações e especializações, a um conhecimento empírico e principalmente a vivências, né? Por tudo que eu vivi até hoje, por todo o crescimento e maturidade que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos e reforçando o tanto que eu acredito que a comunicação junto com a educação, ela é ela sem dúvida é um motivador, um transformador das relações humanas, né, transformar das relações humanas, pessoais, profissionais, enfim. É uma infinidade de consequências e tudo passa pela comunicação, que eu sempre digo que quando a gente nasce, a gente chora, a gente já está se comunicando, já é uma forma da gente se comunicar com o mundo, né? E aí nessa live de terça-feira, nessa semana, vão ser 4 semanas, nós estamos na segunda semana, o foco foi realmente já questão prática, né? Ao contrário da outra, sempre falando de questões comportamentais, mas eu abordei mais a questão dos princípios, né? Os princípios básicos de uma comunicação assertiva, sempre tendo como embasamento, que é o foco, a base do nosso método, que vai se tornar num curso, tanto presencial quanto online, né? Se vocês tiverem interesse no método, podem já me procurar, né? Que eu já comecei a abrir vagas para os cursos e também para as palestras. A base é o quê? É o autoconhecimento, a autoconexão, né? E também o autocuidado. Dentro disso, os princípios básicos da comunicação que eu abordei, eu coloquei 5 pilares básicos. Eu estou olhando a minha colinha, como sempre. Os 5 princípios básicos, que são o quê? A questão da identidade, do autoconhecimento, de você saber quem você é, né? E aí no curso a gente vai aprimorar isso um pouco mais. A questão da autoridade, que é você ser uma autoridade naquilo que você quer transmitir, né? Para a formação, para a construção da sua mensagem. E também, no terceiro ponto, a questão do foco, né? Você ter em mente com clareza qual o seu propósito, qual a sua meta, né? O que você pretende atingir, seja pessoalmente, seja profissionalmente, né? Seja os dois. Então, estabelecer foco também é importantíssimo no processo de descoberta do seu modelo de comunicação. Eu falei também da questão dos testes, dos perfis, do assessment que a gente fala, que são os testes de análise para os testes para você descobrir seu perfil comportamental, né, que ajudam de forma extraordinária. Eu uso muito com os coaches e tanto individualmente quanto coletivamente, eu acho que é uma base muito legal, porque você passa a se conhecer melhor, você já passa a ter uma noção clara, nossa, então é por isso que eu falo tal coisa, é por isso que eu ajo de determinada forma. E principalmente você também vai conseguir chegar até o outro, sabe? Tocar o outro de uma forma diferente. Eu falei muito sobre o flow, sobre o rapport, a importância da conexão, né? Do olho no olho, da empatia também, que entra aqui, é o quarto ponto. A empatia, você se colocar no lugar do outro no processo de comunicação. E também está completamente ligado à necessidade da escuta ativa, né? Se estabelecer um diálogo de resultado, onde o emissor ele se conecta de uma forma intrínseca com o receptor e vice-versa. A pessoa que está ouvindo ali, ela vai estar ouvindo não só o que está sendo dito, mas o que não está sendo dito. Aí a gente fala um pouquinho também sobre o PNL, né, a programação neurolinguística, e no curso eu também vou abordar bastante isso, e também uma parte da neurociência também, tá? Basicamente esses 5 pontos, e aí a gente falou também da questão de falhas e ruídos na comunicação, quando a comunicação não é assertiva, como mensurar isso, como evitar isso.
E dentro desse pacote de princípios que eu citei, quais são os benefícios disso, né? Então, assim, seja para uma questão sua, interna, pessoal, seja no ambiente corporativo, você como um líder, como um gestor de equipes, né? Eu citei, por exemplo, assim, a questão de minimizar conflitos, né? Geração de confiança, o olho no olho, falei muito disso também, essa mania que a gente adotou de querer resolver tudo por mensagens, né? O olho no olho quase não existe mais, as conexões não existem mais. Enfim, é uma imensidão, aumento de produtividade, promoção do aumento de trabalho em equipe, aumento da segurança também da equipe em relação ao trabalho, em relação à empresa. E claro, por exemplo, coloca uma relação de pai e filho, mãe e filho. Gente, é a coisa mais linda, né? E aí eu falei disso e tenho a possibilidade de você fazer o curso já, se você quiser entrar em contato comigo, já garantir sua vaga também. Eu já passo para você as informações, coloco aqui para entrar em contato com você, se for o caso. E se você quiser fazer só a sua análise do perfil comportamental, não tem problema, eu faço com você também, só me chamar no direct, tá? Basicamente foi isso. Leia mais do que veja TV. Preste atenção na sua respiração. Tome bastante água. Faça atividade física. Se conecte com você. Estabeleça conexões com a sua crença, com aquilo que você acredita. Eu falei bastante sobre isso no quesito de que todo método ele está sendo desenvolvido com base nos princípios cristãos. Eu tenho Jesus como base, né? Como é a minha base, e eu fico observando assim os pontos que Jesus oferece para a gente, o maior orador da história, vamos dizer assim, né? Que a mensagem que Jesus trouxe, ela foi de tamanho impacto e a forma como ele conseguiu transmiti-la, que até hoje a gente está aqui vivendo essa mensagem, né? Então Jesus ele tinha identidade própria, ele sabia quem ele era, ele se reconhecia como filho de Deus, então ele era muito bem definida a identidade dele, né? Ele se conhecia muito bem. Jesus, ele sabia qual o propósito dele, ele tinha um foco, ele sabia por que ele estava aqui. Tinha autoridade, ele conhecia do reino de Deus, ele sabia das coisas que ele falava. Ele tinha isso com ele, era inerente à essência dele, né? Ele tinha sido formado para isso. Jesus tinha empatia, ele descia até o próximo, ele ia no olho, ele se colocava com compaixão. Um dos maiores exemplos é com a mulher adúltera, né, que ia ser apedrejada, né? Atire a primeira pedra que nunca pecou. Então, assim, ele se colocava sempre no lugar do outro. E, por fim, Jesus também tinha a questão da escuta ativa. Jesus, ele, se a gente for observar, as vezes que ele falava era tão impactante que as pessoas ficavam... Então, ele tanto ouvia muito bem, como ele fazia com que as pessoas parassem para ouvi-lo, né? Então, assim, como que a gente não vai ter Jesus como um exemplo de uma comunicação assertiva? É impossível. E aí tem muitas outras coisas, e isso também a gente vai tratar tanto no livro, no e-book, no livro e também no curso, tá bom? Espero vocês na próxima semana, na terça-feira, eu tô de volta, e paralelo a isso eu vou falando com vocês aí no Stories, e vai mandando mensagem, vai participando. Beijo, até mais.